Da última vez que Nick atrasou um pagamento, os agiotas levaram o carro dele. Da próxima vez, garantiram que quebrariam seus joelhos. Esses não eram homens que faziam piadas sobre suas intenções. Isso foi motivação suficiente para seguir o conselho do seu amigo Silvio, o conselho que o fez perambular por um beco desconhecido no meio da noite. Silvio disse para ele ficar de olho na placa, que ele saberia quando visse. Foi o que Silvio disse. O cara era um fazedor de milagres, alguém que podia virar sua sorte em 180 graus quando quisesse. Esse fazedor de milagres foi quem ajudou Silvio a se reerguer depois que a mãe dele morreu, e agora Silvio tinha uma mansão nos subúrbios e um Mustang conversível. Mas alguém seria milagroso o suficiente para mudar a sorte de Nick? Ele piscou e estava em uma sala escura. Ele não se lembrava de entrar nesse quarto, mas sua memória estava falha ultimamente, provavelmente pelo estresse, bebida e estimulantes. A sala era elegante e minimalista, dominado por 3 objetos: uma cadeira de madeira, uma grande escrivaninha de mogno e outra cadeira atrás dela. Não, cadeira não parecia a palavra certa. Era mais como um trono com estrutura de latão e estofamento púrpura. Nick lembrava vagamente de alguém mandá-lo sentar ao ser levado à sala. Ele obedeceu, sentando-se na cadeira de madeira do outro lado da escrivaninha. Uma maré de azar, hein, Nick? Assustado pela voz, ele olhou e viu um estranho ocupando o trono do outro lado da escrivaninha. Homem magro, rosto anguloso, cabelos escuros penteados para trás, usava um terno risca de giz aparentemente caro. O homem sorriu. Algo nele deixava Nick inquieta. não te falei meu nome, disse Nick. Você falou para minha recepcionista ao entrar, disse o estranho sem hesitar. Acompanhe o ritmo. Então, o que te traz ao meu pequeno canto do mundo? Ninguém acaba na minha mesa se a vida tem sido um mar de rosas. Nick coçou a parte de trás da cabeça, evitando contato visual com o homem do outro lado da mesa. Seus olhos escuros pareciam ver através de Nick, como se alguém estivesse atrás dele. Eu fiz alguns investimentos ruins, ele disse. O sorriso do estranho pareceu se alargar com esse investimentos. Então, é assim que vamos chamá-lo, não é? Ele realmente conseguia ver através de Nick. Algumas apostas ruins, ele esclareceu, nas corridas. E então, eu peguei dinheiro emprestado e fiz mais algumas apostas ruins. De repente, sua mente foi invadida por pensamentos de espancamentos, mutilações e seu corpo crivado de balas surgindo à margem de um rio. Pensou, estou com problemas. O estranho abriu uma gaveta em sua escrivaninha e tirou não um pedaço de papel, mas o que parecia ser um pergaminho de verdade, junto com uma pena estilo Harry Potter e um tinteiro. Nick precisou se controlar para não rir diante do absurdo. Sorte sua, Nick. Encrenca é a minha especialidade, ele disse, mergulhando a ponta da pena no tinteiro. Sempre digo que nenhum buraco é fundo demais. Mas quando você está nesse buraco, não pode criticar. Vai recusar a corda que te oferecem. Ele não tinha certeza se entendeu, mas assentiu mesmo assim. Quando Silvio veio até mim, estava em situação difícil. Hábitos caros, carros velozes, mulheres fáceis, rumo à indigência. Consegui colocá-lo no caminho certo? Como está a mãe dele? Nick? Ele virou a cabeça. Ela morreu. Doença curta, eu acho. O estranho reprimiu um sorriso e depois forçou uma expressão simpática. Ah, claro, como sou esquecido. Com tantas coisas acontecendo, é fácil esquecer algo. O estranho rabiscava freneticamente no pergaminho, renovando a tinta da pena de tempos em tempos. Nick não conseguia entender as palavras de onde estava, mas admitia que, apesar da rapidez, a caligrafia do estranho era bonita. Gosto de você, Nick. Você me lembra a mim mesmo em alguns aspectos, disse ele, sem desviar os olhos do pergaminho. A grande diferença é que você escolhe cavalos lentos, eu não. Felizmente eu posso te ajudar com isso, Nick se endireitou na cadeira. Ele estava preocupado que isso fosse mais um agiota, oferecendo alívio temporário em troca de ter mais um credor perigoso. Ele descobriu da pior forma que usar um esquema Ponzi para pagar agiotas era um caminho para a morte. 5 nomes, disse o estranho. Cavalos. Quero dizer, essa é minha oferta. Probabilidades baixas também, então você vai receber um grande pagamento se estiver disposto a apostar alto. Como você pode saber disso? Nick perguntou. O estranho parou e ergueu o olhar.
Ele falou com uma certeza tão sinistra que deixou Nick gelado até os ossos. As palavras simples: "Eu sei que não haverá perguntas adicionais, e eu sou justo", disse o estranho, enquanto continuava a escrever o que devia ser um contrato no pergaminho. "Vou te dar 5 nomes e, em troca, tudo o que peço são 5 nomes. Não poderia ser mais justo do que isso." 5 nomes. Nomes de quê? O estranho deu de ombros. Livros, filmes, lugares, conhecidos casuais. Nick não sabia por que levava uma afirmação tão absurda a sério, mas um sentimento amargo no estômago lhe dizia que era real. Ele precisava garantir que não seria passado para trás aqui. Sem amigos próximos, sem familiares, e não quero esquecer meu nome. Isso fez o estranho sorrir, o suficiente para mostrar seus dentes estranhamente tortos. "Ah, você é bom. Eu sabia que tinha um motivo para gostar de você." Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Todos estão fora dos limites. Os rabiscos do estranho alcançaram a parte inferior do pergaminho, onde ele traçou uma linha, virou o pergaminho e o empurrou para Nick pela mesa. Ele especificava o acordo recém-discutido: 5 nomes de cavalos vencedores em troca de 5 nomes dados por Nick, exceto família, amigos próximos e o dele. Parecia um acordo justo. "É só colocar sua assinatura na linha e estaremos fechando o negócio", disse o estranho. "Este pode ser o primeiro dia do resto da sua vida." Seu lado criado como católico gritava para que rasgasse o papel e fugisse da sala. Ele não queria afundar na baía local. Usando o novo lançamento da Nike, ele sabia que o concreto não era uma opção. Nick pegou a pena e assinou seu nome. "Boa escolha, amigo", disse o estranho, para variar. "Você apostou no cavalo certo." Ele ainda achava que podia ser uma piada de mau gosto, até apostar seu último dinheiro no primeiro cavalo da lista do estranho. Não era o favorito. Por isso, ao vencer com folga, Nick de repente tinha um pagamento incrível à sua espera. Ao apostar no segundo cavalo, logo tinha uma pequena fortuna, suficiente para pagar os agiotas com juros. Ele apostou o restante no terceiro cavalo, que venceu de novo e triplicou a fortuna de Nick. Tudo o que o estranho disse era verdade. A recomendação de Silvio salvou a vida de Nick e a melhorou além do que ele poderia imaginar. Mas em toda a sua empolgação, Nick nunca se perguntou se Silvio se reergueu depois que a mãe dele morreu, ou por causa da morte dela. Se tivesse feito a ligação, talvez não fechasse o acordo, e sua vida seria diferente. Os pagamentos também estavam sendo feitos. Ele não conseguia lembrar o nome do ator principal do seu filme favorito, mesmo vendo a página dele no IMDb. O nome parecia um borrão.
Ele parecia um idiota durante as conversas quando não conseguia lembrar o nome do presidente também, mas estava disposto a engolir esse golpe no orgulho durante o papo. À medida que sua conta bancária ficava cada vez mais gorda, o que parecia um pouco mesquinho, ele perdeu o nome Jack Daniels, e assim também esqueceu o pedido da sua bebida favorita. Com 2 apostas finais, o mundo estava aos pés de Nick. Após o 4º cavalo, sua riqueza ficou obscena, mas esquecer o nome do contador tornou difícil acompanhar tudo. Mesmo assim, havia muitos contadores disponíveis para ele. O último nome da lista parecia quase zombar dele. Ele já tinha tanta riqueza que não precisava daquela aposta. Talvez, se ignorasse aquela corrida, não perderia outro nome. Quanto mais pensava, mais parecia um bom negócio. Ele podia perder mais um nome sem importância. E teria mais dinheiro do que poderia gastar, quebraria a banca e voltaria para casa rindo. Por que não? Nick fez aquela 5ª aposta e se sentiu um deus quando o cavalo em que ninguém mais acreditava disparou pelos portões como um raio. Os ganhos foram astronômicos. Os termos do acordo estavam completos agora. Nick podia comemorar. Naquela noite ele comemorou. Ele pagou uma rodada para todos e festejou tanto que mal conseguia ficar de pé, muito menos dirigir. Então, naquela noite, ele voltou para casa cambaleando e cantando, certo de que dali em diante viveria numa boa. Porém, ao andar por uma rua isolada perto de casa, foi abordado por um assaltante com um revólver calibre 38. Parece que Nick demorou demais para entregar a carteira e, antes que notasse, já estava na sarjeta com 2 tiros no torso, sangrando muito. Por sorte, Nick não teve o celular levado. Ele conseguiu tirá-lo do bolso com os dedos já dormentes. E ligar para os serviços de emergência, dizendo que havia sido baleado e precisava de uma ambulância imediatamente. Por favor, me informe sua localização, senhor, e vamos enviar alguém imediatamente, disse o atendente com urgência. Estou na... A língua de Nick travava. Era simples, só precisava dizer onde estava. Ah, não. Ele não conseguia se lembrar do nome da rua em que estava deitado. Senhor, com licença, senhor. Ah, não. Quando o telefone caiu da mão de Nick, ele podia jurar que em algum lugar... Ele podia ouvir o estranho do outro lado da mesa rindo, enquanto seus olhos se fechavam e tudo ficava frio. Jamais espere um resultado positivo de um pacto faustiano, mesmo sem nunca ter lido Marlowe ou Goethe. Muitos civis que cometeram o erro de encontrar o SCP-738, também conhecido como o Pacto do Diabo, aprenderam isso da pior maneira possível. Para olhos destreinados, a anomalia parece apenas móveis, uma cadeira simples diante de uma escrivaninha de mogno e uma cadeira ornamentada ao fundo. Sem um componente humano, nada de anômalo sequer aconteceria aqui. Mas quando você adiciona um elemento humano, inerentemente envolto em preconceitos, medos e desejos, um tipo de magia terrível começa a acontecer. Todo ser senciente que se sentar na cadeira simples negociará com uma entidade misteriosa e poderosa que surge no trono. A aparência dessa entidade muda de pessoa para pessoa, mas sempre adota uma forma confiável para cada um. Curiosamente, o ser só é visto subjetivamente pela pessoa na negociação, ficando invisível e intangível para observadores casuais. Ao estudar as interações com SCP-738, só vemos o pergaminho, a pena e o tinteiro flutuando da escrivaninha e escrevendo sozinhos. Coletamos amostras do pergaminho e descobrimos que ele é feito de pele humana. Talvez não devêssemos nos surpreender. Claro, como é de se esperar ao fazer um acordo com um ser demoníaco, geralmente não vale nem o papel de pele humana em que está escrito. Você receberá exatamente o que lhe foi prometido, ao pé da letra, mas o que será tirado de você, no entanto, geralmente será muito mais. Com a entidade parecendo sentir um prazer estereotipadamente sádico em prejudicar pessoas desesperadas com brechas astutas e maliciosas. Surpreendentemente, ou talvez não tanto, dependendo do ponto de vista, SCP-738 foi encontrado no escritório de um cardeal católico, um presente dado a ele diretamente pelo então Papa, em troca de seus serviços extraordinários. Não há registros dos acordos do Papa ou do cardeal, apenas documentação, de 7 testes separados conduzidos pela Fundação, usando uma mistura de funcionários classe D e pesquisadores. Testes adicionais foram interrompidos devido aos perigosos poderes de distorção da realidade da entidade. Deve-se notar que todos os classe D usados nos testes do SCP-738 são unidos por um fator.
desenvolvimento psicológico muito limitado ou pontuação muito baixa em testes de inteligência. Essa escolha, embora eticamente questionável em certo grau, foi feita com a intenção de garantir que ninguém com potencial intenção anti-fundação tivesse discernimento suficiente para perceber o poder destrutivo que estava sendo entregue a eles. No primeiro dos testes, um pesquisador sentou-se na cadeira, momento em que um homem vestindo um terno vermelho e dourado se manifestou. Começou a prometer transformar sua carreira de pesquisador em grande sucesso, promovendo-o ao Conselho O5. Felizmente, o pesquisador percebeu que nem tudo que reluz é ouro e saiu rapidamente, encerrando o acordo antes mesmo de começar. Os que não mostraram autocontrole não tiveram a mesma sorte. O teste seguinte foi feito em um classe D, que afirmou que a entidade apareceu como uma mulher atraente e sedutora. Prometeram-lhe liberdade da instalação em troca da morte de seu melhor amigo, e ele aceitou. Outro classe D morreu espontaneamente na instalação, enquanto o que fez o acordo sumiu. A entidade não o escondeu bem, então ele foi descoberto e recapturado em uma cidade próxima mais tarde. Neste ponto, provavelmente teria feito sentido cortar as perdas e encerrar os testes. Porém, os principais pesquisadores do caso optaram por não seguir esse caminho e trouxeram outro classe D. Desta vez, a entidade ofereceu a ele o poder de nunca mais ser contido em troca das memórias de sua mãe falecida. O acordo foi aceito, e o classe D ganhou força monstruosa, levando a uma luta brutal que matou 12 membros do pessoal. Além do próprio classe D, os pesquisadores escolheram colocar um classe D com deficiência intelectual grave na câmara de testes para a próxima. E a entidade pareceu aproveitar isso como uma oportunidade para torcer ainda mais a faca. Ele enganou o classe D, trocando uma refeição deliciosa pelo coelho de pelúcia Mopsy, brinquedo de conforto do classe D. Com o acordo fechado, uma refeição requintada surgiu e Mopsy sumiu, causando grande angústia ao classe D. Como ele parecia inconsolável, os pesquisadores compraram outro coelho de pelúcia idêntico para dar ao classe D, mas assim que ele deu o nome de Mopsy ao brinquedo, ele desapareceu novamente, conforme os termos do acordo com a entidade. Devido ao fato de isso parecer especialmente cruel, mesmo para um demônio, a Fundação decidiu que o próximo teste seria um bom e velho teste de destruição, atacando-o de várias maneiras. O único que realmente pareceu danificar algum dos móveis foi um ataque com um machado, que fez com que o agressor morresse imediatamente. Após o primeiro golpe, os móveis começaram a se curar lentamente nos dias seguintes. No teste seguinte, esperavam descobrir quem estava por trás de tudo. Um pesquisador iniciou nova negociação e perguntou: "Quem é você?" Em resposta, a entidade assumiu a forma de uma cobra gigante e assustadora e disse: "Sinto muito, é contra as regras divulgar detalhes pessoais." Depois, ele ofereceu algo ao pesquisador, causando um colapso nervoso imediato. Até hoje, ele está em uma clínica psiquiátrica. Talvez o teste mais interessante tenha sido quando a Fundação enviou Sheldon Katz Esquire, conselheiro sênior do departamento jurídico. Seu vasto conhecimento em direito contratual faria a entidade SCP-738 enfrentar um adversário à altura. Isso acabou sendo uma decisão fascinante, já que a entidade apareceu na forma de um professor de direito particularmente exigente do curso de graduação de Katz. Os dois negociaram por 41 horas seguidas, criando um contrato de mais de 900 páginas antes de Katz desmaiar de exaustão. Durante o debate sobre o significado preciso de deverá, não houve consequências negativas, pois a entidade deixou um bilhete em um envelope de couro vermelho. "Por favor, volte quando quiser. Não me divertia tanto há anos." O Sr. Katz não demonstrou interesse em fazer isso. Graças ao excelente trabalho da Fundação SCP, é altamente improvável que você algum dia se sente diante do SCP-738 e esteja em uma situação em que uma palavra errada destrua sua vida para sempre. Mas se você acabar se preparando para aceitar um acordo de alguém em breve, lembre-se de um pequeno conselho do seu bom amigo, Dr. Bob. O diabo está nos detalhes. Rapaz, essa gruda na cabeça, né? Mudando para um tema mais leve, um dos meus dubladores favoritos, Joe Cliff Thompson, entrou em um novo projeto chamado Redigido. É um audiodrama de investigação paranormal, e se você gosta dessas histórias de SCP ou precisa de um pouco mais de mistério na sua vida, acho que você vai gostar bastante. Alguns comentaram que eu e o Joe soamos parecidos, mas sinceramente não percebo isso. Mas não precisa acreditar só na minha palavra. Vai lá ouvir e depois me diz nos comentários se você percebe alguma semelhança. E depois, assista a mais uma entrada dos arquivos do Dr. Bob.
como o SCP-715, Meu Rosto que Eu Possa Ser, outro conto envolvendo semelhanças estranhas entre indivíduos.